Oi, tudo bem? Meu nome é Marina Rocha e eu atuo há quase 10 anos na área de saúde mental. Hoje eu vim aqui a convite da Bruna, do canal Filho Sem Bula, para falar um pouquinho para vocês sobre a saúde mental da mulher, mais especificamente da mulher que é mãe. Como esse assunto é muito grande, eu resolvi dividi-lo em dois momentos, né? E nesse momento eu vou falar especificamente das alterações na saúde mental da mulher durante a gravidez e no pós-parto. As mulheres, elas sofrem muita influência dos hormônios ao longo da vida. E desde o começo, né, quando ela começa a menstruar e tudo mais, mas principalmente eu acho que nesses dois momentos que eu citei, né, durante a gravidez existem muitas alterações hormonais e no pós-parto também. Então eu vou explicar um pouquinho de cada um. Na gravidez, então, né, a gente já é meio que sabido que a mulher, ela vai ter mais sensibilidade, ela pode apresentar um choro mais fácil, uma maior irritabilidade, né, inclusive já tem até piada pronta sobre os desejos das grávidas e tudo mais, né. A questão é que, como é mais conhecido, e apesar de algumas pessoas ainda acharem que é frescura, muitas pessoas já entendem também, né, o que acontece. Então, a grávida, ela é meio que tratada, às vezes, como uma rainha, né, mas com mais sensibilidade, com mais respeito, por conta das pessoas já saberem como é esse momento para elas. As alterações hormonais, elas bagunçam literalmente os nossos sentimentos, o nosso controle emocional. Isso em qualquer momento da vida. E logo após o parto, existe uma grande descarga de hormônios. Então esse momento ele vai ser um momento muito delicado. E aí vai depender de vários fatores, de como que a mulher já vinha antes, de condições genéticas, entre outros, né? Então, essas alterações hormonais, ela vai fazer o quê? Com que a maioria das mulheres, cerca de 80%, vai passar por um momento que alguns chamam de baby blues, outros chamam de blues puerperal ou tristeza materna, né? Que é um momento caracterizado por uma tristeza, um choro fácil, uma angústia, uma sensação de vazio ou de incompetência, né? Uma insegurança de estar com o bebê ali recém-nascido. E a maioria das mulheres também não comenta muito pela vergonha, sabe? Ou até por medo, assim, nossa, será que eu tô com uma depressão pós-parto, alguma coisa? Fica com vergonha e com receio de comentar. Só que se a gente falasse, né, se a gente compartilhasse isso mais, seria mais fácil. Porque a gente vê que, nossa, é tanta gente que passa por isso, né? E se informar também sobre esse momento ajuda bastante. Então, essa troca de experiência com outras mulheres que já foram mães, né? Procurar saber ajuda até a aliviar um pouquinho dessa angústia, né? E dessa ansiedade que vai exacerbar ou aparecer, né? No pós-parto com um bebê tão pequeno. No caso, então, qual que é a diferença do baby blues para a depressão pós-parto, né? Já que os sintomas que eu falei são bem parecidos. A diferença, ela vai consistir no período, né? No tempo de duração e na intensidade dos sintomas. Então, a tristeza materna, ela costuma aparecer de 2 a 3 dias depois do parto e dura por volta de 2 semanas, né? Então, é bem breve. Já a depressão pós-parto, ela pode durar meses e até virar uma depressão crônica, né? Uma coisa que se prolonga e que vai precisar de tratamento por mais tempo também. Se não for tratado, né? Claro. Então, nessa condição, a mulher ela vai sentir muita tristeza, muito desespero, falta de esperança. Ela pode não ter força para realizar as atividades do dia a dia, precisar de ajuda nesse sentido, até com os cuidados com ela mesma, com o bebê. Ela pode ter alteração de sono, de apetite, tudo isso. E uma coisa muito interessante é que alguns estudos já sugerem que esse quadro, ele não começa no pós-parto. Ele já estava presente antes, né? E aí deu-se um agravamento nesse momento pós-parto.
Em raras situações ainda, esse quadro da depressão pós-parto, né, ou periparto, né, como eu disse que se começou antes, a gente pode chamar de depressão periparto, pode se agravar ainda mais, né, chegando até um quadro de psicose puerperal, em que se coloca em risco tanto a vida da mãe quanto a do bebê, né? Então, por isso é importante buscar ajuda logo no princípio, mesmo nos casos de depressão pós-parto, porque ele atinge diretamente a relação mãe-bebê. Então, esse vínculo, quando ele é atingido dessa forma, isso pode afetar o desenvolvimento neuropsicológico do bebê, como ele expressa seus sentimentos, os afetos, pode atrapalhar a relação familiar, às vezes, né, sem possibilidade de resgatar isso depois, tá? Então, o tratamento da depressão pós-parto, né, ele vai passar pela medicação e pela psicoterapia muitas vezes, tá? E aí, é muito importante que a mulher peça ajuda, né? Tem alguém, um suporte para cuidar desse bebê e dos afazeres da casa e até uma ajuda com ela mesma para que ela possa concentrar forças na sua própria recuperação, né? Bom, então aí a gente tem uma dica também, né? É extremamente importante que a gente peça ajuda sempre que precisar. A gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, ninguém é autossuficiente. Nós estamos aqui para contar uns com os outros, né? Busca tratamento, busca ajuda do seu psicólogo. Se você tá em dúvida se tá com depressão pós-parto ou não, pede uma avaliação do seu médico ou do seu psicólogo para te ajudar nesse momento a decidir, a definir, né, qual que seria o melhor caminho para você seguir aí, né? Enfim, foi isso que eu achei importante trazer para vocês hoje. No próximo momento, no próximo vídeo, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre a saúde mental da mulher e algumas diferenças no antes e depois da maternidade. Até mais!